É fácil aceitar, provisoriamente, que o mundo não é, em última instância, real, mas é difícil ter a convicção de que é realmente irreal. Da mesma forma, o seu mundo de sonho é real enquanto você está sonhando. Enquanto o sonho perdura, tudo que você vê e sente nele é real. Então, o mundo não é coisa alguma além de um sonho? O que há de errado com o senso de realidade que você tem enquanto está sonhando? Você pode estar sonhando com algo completamente impossível, como, por exemplo, estar tendo um alegre bate-papo com uma pessoa que já morreu. Por um momento apenas, você pode ter uma dúvida no sonho e questionar-se: ele não estava morto? Mas de alguma forma, sua mente se reconcilia à visão do sonho, e é como se a pessoa estivesse viva para os propósitos do sonho. Em outras palavras, o sonho, enquanto sonho, não permite a você duvidar de sua realidade. Da mesma forma, você é incapaz de duvidar da realidade do mundo de sua experiência na vigília. Como pode a mente que criou o mundo aceitá-lo como irreal? Esse é o significado da comparação feita entre o mundo da experiência na vigília e o mundo dos sonhos. Ambos são apenas criações da mente. E enquanto a mente se encontra envolvida em qualquer um deles, acha-se incapaz de negar a realidade do sonho, enquanto está sonhando, e do mundo da vigília, enquanto acordada. Se, pelo contrário, você retira sua mente completamente do mundo e a volta para dentro, ou seja, se você permanece sempre desperto para o ser, que é o substrato de toda a experiência, você vai ver o mundo de agora tão irreal quanto o mundo do sonho. Como eu disse antes, nós vemos, sentimos e percebemos o mundo de formas variadas. Essas sensações são as reações aos objetos percebidos e não são criações mentais como nos sonhos. Os sonhos diferem não só de pessoa para pessoa, mas também no que diz respeito à mesma pessoa. E isso não é suficiente para provar a realidade objetiva do mundo? Toda essa conversa sobre as inconsistências do mundo dos sonhos surge só agora, quando você está acordado. Enquanto você estava sonhando, o mundo era um todo perfeitamente integrado. Quer dizer, se você sentiu sede em um sonho, a ilusória ingestão de água ilusória saciou a sua ilusória sede. Mas tudo isso era real e não ilusório para você, enquanto você não sabia que o próprio sonho era ilusório. Da mesma forma com o mundo da vigília, as sensações que você tem agora se coordenam para dar a impressão de que o mundo é real. Se, pelo contrário, o mundo é uma realidade autoexistente, o que impede o mundo de se revelar a você no sono profundo? Você não diz que em seu sono profundo você deixou de existir. Eu não nego a existência do mundo enquanto estou dormindo, e ele existiu durante todo o tempo. Se durante o meu sono eu não o vi, outros que não estavam dormindo viram. Para você afirmar que continua existente durante o sono profundo, é necessário apelar para o testemunho de outros? É necessário que lhe forneçam a prova? Por que buscar agora o seu testemunho quanto à existência do mundo? Apenas quando você está acordado, esses outros podem aparecer e lhe dizer que viram um mundo durante o seu sono profundo. Com relação à sua própria existência, é diferente. Ao acordar, você diz que teve um sono profundo. Ou seja, no mais profundo sono, você está consciente de si mesmo e não tem a menor noção da existência do mundo. Mesmo agora, enquanto você está acordado, é o mundo que diz: eu sou real? Ou é você? É claro que sou eu, mas digo isso
quanto ao mundo. Bem, então esse mundo que você diz que é real está realmente zombando de você por tentar provar a realidade dele, enquanto você ignora a sua própria realidade. Você quer, de alguma maneira, sustentar que o mundo é real. Qual é o padrão de realidade? É real unicamente aquilo que existe por si mesmo, que se revela para si mesmo e que é atemporal e imutável. O mundo existe por si mesmo? Ele foi visto alguma vez sem o auxílio da mente? No sono profundo não há mente nem mundo. Quando se acorda, há a mente e existe o mundo. O que significa essa invariável concomitância? Você está familiarizado com os princípios da lógica indutiva, que são considerados a própria base da investigação científica. Por que você não decide essa questão da realidade do mundo à luz desses princípios aceitos da lógica? A respeito de si mesmo, você pode dizer, eu existo. Ou seja, a sua existência não é uma mera existência. É existência de que você é consciente. Realmente é existência idêntica à consciência. O mundo não pode ser consciente de si mesmo. Ainda assim existe. A consciência é sempre autoconsciência. Se você está cônscio de alguma coisa, essencialmente você está consciente de si mesmo. Existência não consciente de si própria é uma contradição em termos. Não é realmente existência no sentido de ser. É meramente existência atribuída, enquanto a verdadeira existência não é um atributo. É a própria substância, é a essência. A verdade é, portanto, conhecida como ser consciência, e jamais apenas ser ou consciência, um com a exclusão do outro. O mundo não existe por si só, e não é consciente de sua existência. Como você pode dizer que este mundo é real? E qual é a natureza do mundo? É perpétua mudança, um fluxo contínuo, interminável, um mundo dependente, inconsciente de si mesmo, em constante mudança. Não pode ser real. Não só a ciência empírica ocidental considera o mundo real, mas também as escrituras sagradas fornecem elaboradas descrições cosmológicas do mundo e sua origem. Por que o fazem, se o mundo é irreal? O objetivo essencial das escrituras sagradas é ensinar a você a natureza do ser imperecível e declarar com autoridade: tu és isso. Concordo, mas por que elas deveriam fornecer descrições cosmológicas extensas e detalhadas, a menos que considerasse o mundo como real? Adote na prática o que você aceita em teoria e esqueça o resto. Os livros sagrados devem guiar todo tipo de buscador da verdade. E nem todos têm a mesma formação mental. Considere aquilo que você não pode aceitar como apenas argumento auxiliar. O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.